Boa noite. Seja bem-vindo à primeira entrevista com Skinner da série Concepções Erradas sobre o Behaviorismo, produzida pelo Instituto Walden 4. E ninguém melhor que o próprio Skinner para falar sobre essas concepções erradas. Não é verdade, Skinner? Seja bem-vindo ao nosso programa. É isso mesmo, Speck. Obrigado pelo convite. Em meu livro sobre behaviorismo, inicio o texto apresentando ao leitor 20 ideias ou concepções erradas sobre o behaviorismo, frequentemente declaradas pelos não-behavioristas. Então, Skinner, a primeira dessas ideias é de que o behaviorismo ignora a consciência, os sentimentos e os estados mentais. É mesmo errado dizer isso? Olha, Speck, só seria verdade se as minhas teorias fossem sobre você, que é do planeta Vulcano, onde os habitantes dizem não ter sentimentos. É verdade. Mas já que a sua teoria é uma teoria do comportamento humano, como fica então essa história do behaviorismo ignorar a consciência, os sentimentos e os estados mentais? Bom, vamos começar então pela consciência. A consciência tem um papel fundamental na minha teoria, mas acho que o fato dos behavioristas não tratarem a consciência como causa, como explicação do comportamento, faz com que os não-behavioristas achem que a ignoramos. Como assim, Skinner? Veja, Speck, é comum as pessoas usarem expressões como minha consciência é meu guia ou agirei de acordo com a minha consciência, certo? É verdade. As pessoas falam isso mesmo, embora eu prefira dizer minha lógica é meu guia ou agirei de acordo com a minha lógica. Mas esse é o ponto, Speck. No que se refere às causas do comportamento, à explicação do comportamento, tanto faz dizer que é a lógica, a consciência, a mente ou os estados mentais, por exemplo. O que digo em minha teoria é que nenhuma dessas coisas podem ser consideradas causas do comportamento, mas sim que elas são comportamentos em seu próprio direito e, portanto, precisam elas mesmas serem explicadas. Nossa, Skinner, agora complicou. Você poderia explicar um pouco melhor? Bom, vou tentar. O primeiro problema em se atribuir à consciência o status de causa do comportamento, como você mesmo poderia dizer, é um problema de lógica. Se eu faço o que a minha consciência dita, quem dita à minha consciência o que ditar para mim? E quem dita à minha consciência o que ditar para mim? Veja, se continuarmos essas perguntas, chegaremos ao que os filósofos chamam de regressão ao infinito. Em bom e claro português, é uma sequência de perguntas sem fim e, portanto, sem uma resposta. Caraca, quero dizer, que interessante, Skinner. Fale mais sobre isso. Veja, Speck, de acordo com os pressupostos do behaviorismo, ter consciência é comportar-se de forma consciente, ou seja, é comportar-se sabendo descrever as variáveis das quais esse comportamento é função. Skinner, me desculpe a ignorância, mas o que significa comportar-se sabendo as variáveis das quais esse comportamento é função? Ótima pergunta, Speck. Isso significa simplesmente saber descrever quais são as verdadeiras causas do comportamento em questão. Só que o ponto principal é que ter consciência das causas dos meus comportamentos não é um pré-requisito para que eles ocorram, como já dizia meu amigo Freud, muito antes de mim. Que interessante, Skinner. Mas você disse anteriormente que a consciência tem um papel fundamental em sua teoria. Como pode ser isso se você está me dizendo que ter ou não consciência dos nossos atos, ou seja, saber descrever suas causas, não é a causa desses atos e nem mesmo necessário para que eles ocorram? Então, Speck, embora ter consciência de nossos atos não seja um pré-requisito para que eles ocorram, em minha obra eu deixo muito claro que para sermos livres e vivermos a vida em plenitude, precisamos sim ter consciência das causas dos nossos comportamentos, sabermos descrever as variáveis das quais eles são função. Na clínica comportamental, por exemplo, a busca dessa consciência, que poderíamos chamar nesse caso de autoconhecimento, é fundamental. Maravilha, Skinner. Entendi agora. Espero que o nosso público tenha entendido também. Bom, mas agora que já falamos da consciência e sabemos que ela não é ignorada pelo behaviorismo, mas sim interpretada de uma forma diferente e muito lógica, devo acrescentar, como ficam os sentimentos e os estados mentais? Eles são ignorados pelo behaviorismo? Olha, Speck, você que é uma pessoa que usa muito a lógica, já deve ter percebido que o raciocínio para os sentimentos e os estados mentais é o mesmo. O behaviorismo não os ignora, apenas os interpreta, também de uma forma diferente. Eles não são considerados causas do comportamento como, por exemplo, na expressão
Fiz isso porque estava com raiva, ou fiz porque estava de cabeça quente. Os sentimentos e os estados mentais são também comportamentos que precisam ser explicados. Inclusive, eu fico com raiva quando ouço essas impropriedades sobre o behaviorismo. É verdade, Skinner. Se formos usar a lógica, aqueles que dizem que os behavioristas ignoram os sentimentos deveriam também dizer que os behavioristas não têm sentimentos. Mas como os behavioristas são também seres humanos, isso seria ilógico. Eu nunca havia pensado nisso. Veja você. Skinner, muito obrigado pela sua participação nessa primeira entrevista da série Concepções Erradas sobre Behaviorismo. Obrigado pelas suas contribuições e até a próxima entrevista, na qual falaremos sobre a ideia de que o behaviorismo negligencia os dons inatos e argumenta que todo comportamento é adquirido durante a vida do indivíduo. Obrigado pelo convite, Speck. E até a próxima, então. Até mais. Vida longa e próspera.